Bom dia, queridos amigos, amigas. É com muita alegria que estamos de volta para o trabalho do Apocalipse, hoje com um tema desafiador, como eu costumo dizer. Tempos difíceis. Que possamos, sob a inspiração de Jesus, dos benfeitores espirituais, dos espíritos que tutelam o projeto da Casa de Kardec, que nós possamos ter uma manhã pródica de bênçãos. Eu gostaria de, Luiz, pedir que você faça a leitura do versículo 12 e do versículo 13. Por favor, Luiz. Então, Apocalipse, capítulo 8, né? O título, só relembrando, a abertura do sétimo selo, os 7 anjos com as 7 trombetas e as 4 primeiras trombetas, né? Então, versículo 12 e 13. Versículo 12. E o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Muito bem. Nós vamos, então, nesta manhã, tentar trabalhar aqui os movimentos finais do capítulo 8º, que foi inaugurado apresentando para nós o anjo e a trombeta. E nós tivemos, nesse movimento até agora, 3 trombetas que foram tocadas. Resumidamente, vamos lembrar que a primeira trombeta, nós estudamos que ela representa o lançamento da ideia da semente no plano mental. E disse Deus, haja luz. É a primeira trombeta. A segunda trombeta, a síntese do que trabalhamos, define que as águas se tornaram amargas pela alteração dos conceitos das concepções pessoais. Então a semente é lançada, uma ideia nova surge, aí as águas dos rios ficam amargas. Lembram que a gente falou que os rios representam, na verdade, a irrigação. A água que fomenta a vida, que se espalha fertilizando, irrigando, trazendo todo um ambiente favorável para que as ideias atinjam os seus objetivos, que é a evolução. A terceira trombeta, que a gente trabalhou, inclusive, na última semana, que, inclusive, após a trombeta, surge o processo da estrela, o absinto. Estão lembrados? A terceira trombeta significa a transformação. E na transformação, a apresentação de novas posturas que caem do céu na terra, dos corações que nos orbitam. Esse é um pensamento do Honório Abreu. O que significa isso? Vamos repetir? Primeira trombeta, semente. Segunda trombeta, o incômodo. Começa a amargar. Eu achei que era assim, mas não é bem assim.
A terceira trombeta já é a consequência destas mudanças que vão serem reveladas pelas posturas. Sai do campo idealístico para o movimento do campo operacional. E quando saímos para trabalhar, naturalmente, essa luz do exemplo, da obra, ela também repercute para aqueles que orbitam a nossa volta. E aí essa órbita dos que estão à nossa volta é muito ampla. Porque uma ação no bem, ela vai repercutir, um exemplo, para um grupo de 10 que observam. Mas cada um destes observadores, essa repercussão respeitará esse movimento cíclico que cada um de nós precisamos para assimilar, transformar e partirmos para a realização no campo efetivo da vida. Porque cada um escreve o livro de acordo com as suas possibilidades. Estão de acordo? Com a coerência. Então, ontem, a Fernanda me mandou um WhatsApp. Pode contar, Fernanda? Vou contar porque é uma coisa que vai ajudar. Porque as nossas conversas, pode ficar tranquilo, que elas sempre ficam guardadinhas. Como a minha conversa com qualquer um no campo individual. E a gente estava conversando sobre o que significa a coroa da vida. Que foi um texto que você leu, aliás, é um capítulo que eu designei no meu livro, Chico, Diálogos e Recordações. Que é um momento em que Arnaldo Rocha estava com Chico Xavier, observando um pôr do sol, e foi um momento muito especial, né, muito especial, não estava no script, acho que eu vou contar. Pode contar, conta aí. Arnaldo e Chico Xavier passeavam pelas ruas de Belo Horizonte, e, puxa vida, hein, esse negócio veio mesmo. Estou vendo até a cena. E eles, vocês aqui de Belo Horizonte, os que são mais velhos como eu, vai se lembrar que na Avenida Afonso Pena tinha uma loja chamada Sloper. Tá lembrado, velho? Eu lembro disso. Sloper era roupas femininas, não era isso? É bijuteria. Então é isso aí. O Arnaldo me contou isso com detalhes. E eles passavam e tinha lá no meio desses artefatos uma, como que chama? Tiara. A tiara e tal. E tinha uma veste, um figurino, um vestido de casamento, e o Chico ficou encantado com aquilo. E fez questão de entrar, e observou, e aquela coisa toda. E essa tiara, que estava logo assim, chamando a atenção, o Chico parou ali e ficou um tempão. E teve um momento que ele era muito sensível, né? Ele se emocionou de lágrimas descer. E aí, o Arnaldo aprendeu a respeitar esses momentos, né, do Chico. Falou nada não, foram embora. Foram para Pedro Leopoldo. Quando chegou lá em Pedro Leopoldo, já era de tardinha, pôr do sol. E aí eles pararam para observar aquela cena. E o Arnaldo ficou encantado e falou assim, puxa vida, olha como que os raios do sol, eles, com todo aquele contexto das nuvens, né, dão aquela forma. E a gente vê nas nuvens a forma que nos interessa naquele momento, né? Então você pode enxergar ali um urso, uma flor, enfim. E não necessariamente quem está do seu lado vai enxergar a mesma forma. E naquele momento, dentro daquele processo,
o Arnaldo disse assim, bem engraçado, mas ali está dando uma ideia de uma coroa. Aí o Chico disse assim, pois é, aquela tiara da loja me chamou tanta atenção. Aí ele completou dizendo, é a coroa da vida, meu nego. São as conquistas, são aqueles momentos mágicos, são aquelas histórias que só quem vive guarda na memória. Momentos que jamais serão esquecidos. Então, o coroamento, a gente leva muito para o campo prático, matemático, linear, pragmático. Mas esse coroamento, ele transcende as expressões. Só quem vive sabe como é bonito as consequências de um investimento. O resultado de um esforço, de um trabalho, de uma vida. Então, quando a gente perpassa essa senda das conquistas espirituais, nós não podemos ficar apenas nesse plano avaliativo, dedutivo, cognitivo. Nós temos que enaltecer o plano mais importante, que é o do sentimento. Que coroa. O sentimento é que coroa os planos da elaboração que começou lá atrás. Então a primeira trombeta é o primeiro movimento. Tá? O coroamento é a conquista. Certo? Pois bem, então hoje o nosso objetivo é trabalhar a quarta trombeta. Porque em meio às transformações de uma nova postura, haverá processos complexos na nossa intimidade. E com repercussão também lá fora. Aonde nós podemos continuar, como podemos retroceder, no sentido de ceder, de abrir portas para aquele magnetismo, para aquelas experiências que estão guardados na nossa intimidade e que insistem em obstar, em dificultar, em criar empecilhos para que a gente chegue no plano do coroamento. Certo? Então a essência da quarta trombeta é essa. Agora, como vocês sabem que a gente trabalha o Apocalipse no campo externo, social, também, nós precisamos de lembrar os acontecimentos da história. Então, quando Jesus vem à Terra e trouxe o Evangelho, ele chegou aqui num contexto de um mundo que passava por muitas dificuldades. Era um mundo muito atrasado. E quem estava encarnado aqui vivia dramas dolorosos. Se hoje nós vivemos esse caos, quando estávamos reencarnados lá atrás, as dificuldades não eram muito diferentes. Porém, hoje, nós já entendemos mais, já tivemos mais informações e desenvolvemos tecnologia. O que dá, a princípio, uma ideia de que hoje é muito melhor. Mas se a gente volta no tempo, e é necessário contextualizar. Imagine como aquele povo sofria na época, sob o jugo do Império Romano, mortes de uma forma assintosa, não tinha regra. Então, média de vida, 16, 17 anos, doenças espalhando, não tinha saneamento em Roma. Você está falando aí do âmbito da quarta trombeta, que é o plano da encarnação. Exatamente. Você está dentro do contexto aí. Sim, da encarnação. E a quarta trombeta Senta lá. Você vai lidar no... Entenderam? Você vai lidar no plano físico com o passado, embora a sua transformação, você reencarna, você lidar com a sua obra concreta. Você está falando isso aí. Exatamente. Então, naquele período em que nós vamos nos deparar, então,
com esse processo da chegada de Jesus, lançou o Evangelho, ele desencarna. Nós falamos isso aqui semana passada. Os cristãos vão propagar a mensagem, há uma repercussão boa, porque se espalha muito rápido. Em Roma, de repente, o cristianismo cresceu muito. Mas imagine o crescimento desbelado, né, ou não organizado. Então a mensagem, obviamente, ela era o quê? Assimilada num campo muito superficial. Por favor. Por isso, é necessário a gente entender o seguinte, que a mensagem espiritual, a proposta espiritual, ela não pode ser tratada apenas em nível cognitivo, embora faça parte. Você espalha a notícia, você fala que tem, é isso aqui, você vai ter adeptos, você vai ter reações contrárias, vai haver um movimento diversificado, certo? A assimilação, ela precisa do tempo. Isso é muito importante. Por isso que quando a gente fala de espiritismo, o movimento espírita, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque muitas vezes a gente quer que o movimento espírita entenda a proposta espírita de uma forma abrupta. Porque tem hora que a gente reclama mesmo. Você vê assim, comportamentos muito estranhos. Você vê lideranças omissas ou muito precipitadas. Por exemplo, incentivando algumas ações que você, com um pouquinho de visão, você vê que são ações que vão trazer consequências complicadas lá na frente. As intenções são boas. Aí a gente muitas vezes até fica arvorando em preocupações. Mas na verdade, porque os homens repetem história, isso é cíclico, a gente estuda no Apocalipse. Então nós espíritas hoje somos aqueles que fizemos o mesmo movimento com o cristianismo. Então a gente entende e a gente fica um pouco ansioso, é natural. Mas na verdade, o processo da evolução, ele tem a necessidade do seu tempo. E a gente não pode exigir de uma época, isso é um pensamento de Kardec no livro A Gênese. Você não pode esperar de uma geração, de uma época, aquilo que ela não pode dar. Então, naquele período que a mensagem do Cristo é espalhada, a religião, o Estado oficializa o catolicismo. Nós falamos isso aqui semana passada, está lembrado? Constantino. Dentro do próprio catolicismo começou a acontecer uns cismas. Muitas discussões em torno dos dogmas que foram sendo desenvolvidos. Então, uns caminharam para um projeto mais místico, outros tentaram trabalhar a mensagem do Evangelho de uma forma mais humana. Não é? Isso vinha muito da corrente do Oriente, porque a corrente do Ocidente entrou nas raias mais do pragmatismo, da ortodoxia num contexto mais fechado com Roma. Acabou que foi necessário uma divisão. Os cristãos do Oriente, os cristãos do Ocidente. O que fomentou, inclusive, a própria divisão do Império, para não dizer que o Império já estava dividido. Não vamos entrar nesse mérito. Mas quando dividiu para tentar apaziguar. E isso não resolveu absolutamente nada, porque as brigas continuaram em torno de outros assuntos. Por isso que eu disse que a quarta trombeta é quando ela toca em função da nossa reação complicada diante do que é bom, do que é luz, do que é belo. Está na sua mão. Mas na hora de você pôr em prática, é como se a gente estragasse. Leles disse assim: depois de todos os acontecimentos previstos ao som das simbólicas trombetas anteriores, o resultado tinha que ser o, entre aspas, ferimento do sol. Agora nós já vamos falar do texto.
O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse assim o dia como também a noite. Então esse ferimento, na verdade, tem a ver com esse processo do sol, que representa, o sol representa para nós Deus ou as leis e as verdades. A lua fala para nós do quê? Fé, religião, sobre que as verdades da lei eram ensinadas pelo cristianismo genuíno. O que significa isso? O sol, ele irradia e a lua reflete, não é isso? Então o sol, Deus, o sol, a luz suprema, sol, a lei. Essa lei, ela é refletida pela lua, para chegar até nós, certo? Então, naquele período, a lua se transformou em religião. A lua era a fé das pessoas, em função da mensagem ensinada pelo cristianismo. Então essa quarta trombeta, ela vai tocar, e tudo isso vai escurecer, e vai se apagando. Então, se vocês estão acompanhando, vamos voltar. Jesus trouxe a mensagem, e ela irradiou, e depois ela foi se apagando, por escolha dos próprios homens. E das estrelas, que na verdade são os espíritos que divulgam essas verdades. Então o texto, repetindo, está dizendo que a trombeta, que o anjo toca a trombeta, o anjo é o revelador. Toca a trombeta e é ferido terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então na cadência, Deus, a lua, que está refletindo, no caso, a fé, a religiosidade das pessoas, e apaga as estrelas, que são os enviados. As estrelas não descem do céu para nos mostrar o caminho? Então até essas estrelas vão ser apagadas. Então vamos na história. Os cristãos foram levados para o martírio. Quantos foram mortos? Milhões, talvez. Assim, a terça parte, estou concluindo, de todos eles se escureceu e não brilhou mais. Nem de dia, nem de noite. O mundo, pois, em relação aos graus sensíveis dos espíritos e às concepções correspondentes, propiciadoras do conhecimento de tais verdades, continuou na obscuridade, dentro da qual prosseguiu o seu caminho dentro da história. E nada mais para comprová-los existe, como as controvérsias da filosofia. Em vão, os filósofos, emersos de uma sociedade injusta, patrocinada por uma religião acatólica, que prega a justiça, mas não a pratica, e nem consegue que os outros o façam. Procuram explicar os paradoxos de uma vida que cada vez mais se mostra inexplicável. Esse texto é denso, mas ele é importante para a gente entender. Abre espaço, então, para o mundo de contradições. Então, quando o Leles fala, e nunca mais a mensagem brilhou como brilhou na essência, é o nunca mais dentro de um espaço de tempo. Daquele período até um período que a gente vai estudar mais para frente, que é o século XIX, que o século XIX é o resultado do iluminismo. É a culminância de um processo de mudança planetária com a chegada do espiritismo. Então, nunca mais. O que aconteceu na Idade Média? A mensagem foi tamponada.
é um período obscuro de poderio, aonde a religião heteronoma, que a gente estuda aqui, né, há algum tempo, ela ganhou um espaço violento, que inclusive redundou até na própria criação do islamismo. No sistema político, das armas, das guerras, das cruzadas, da Inquisição, que foi uma guerra interna, promovida pela igreja, que era a mãe, contra os seus próprios filhos, que eram aqueles que para ela eram tidos como rebeldes. Então, se você não rezasse na cartilha da igreja, ou do Estado, da maneira definida pelo rei, você era considerado o quê? Herege, apóstata. Aí, para você ser perdoado, quando era dada a oportunidade, porque geralmente os próprios julgamentos, eles já tinham as cartas marcadas, não é? Mas as pessoas eram levadas a humilhações em todos os níveis. Torturas eram... não tinha uma justiça que controlasse, um ministério que pudesse delatar, né? Ou que... Enfim, as coisas funcionavam sempre na mão de poucos, os líderes. Então, ou seja, a sociedade humana criou um sistema de poder, e esse poder foi sucessório durante milênios, não é? Pós-Jesus, tudo começou, não é? E chegou na culminância da afirmativa do Papa em 1870, que intitulou as regras da Igreja como absolutas, soberanas. A infalibilidade papal. Ou seja, o Papa defendia uma lei que era inquestionável. Então, o Papa, ou a posição do Papa, era o posto máximo. Ele se intitulava o representante geral de Deus na Terra. Vigário geral de Deus na Terra. Vigário geral de Deus na Terra. Né? Que, na verdade, é uma expressão de uma equação que a gente estuda aqui do 666. Que algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Que o Júlio até participou de um debate com um companheiro que questiona algumas afirmativas do estudioso, espírito superior, que é Emmanuel, quando ele coloca que a posição do vigário geral representa o número 6 do Apocalipse, que a gente está estudando aqui, que é a besta apocalíptica. Não é o que é a parte essencial, não é a pessoa, é o que representa. Então, todo ditador, ou todo processo ditatorial, ele está apresentado aqui como um resultado de uma equação. Ou seja, é a culminância da prepotência. Pegaram lá o que a gente está dizendo? Então, se a gente estudando a mensagem da autonomia moral, que é o que o Evangelho apresenta, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né? Tudo isso vai fomentando para nós o quê? A alegria de viver. Então, todo o processo de constrangimento, que a gente sabe que ele é fomentado em decorrência da nossa não observância da lei, ele é importante. E por isso é que ele existe. Mas nem sempre quem coloca em prática o constrangimento está sob a égide do alto. Grande parte das vezes ele está sob a égide das trevas. O que eu quero dizer? Eu quero passar uma mensagem para o Júlio. Eu tenho N maneiras de contar isso para ele.
Eu posso colocar essa mensagem numa faixa superior, usando amor, usando sabedoria, encontrando um recurso para conseguir didaticamente passar a mensagem para ele. Mas essa mesma mensagem, ela pode ser passada para ele de uma forma completamente equivocada. A minha presunção de julgar que eu estou certo, expondo a pessoa, usando de força, não respeitando o tempo, sabendo que existe um processo que nós falamos no início aqui, que ele tem princípio, meio e fim, que todo o processo do aprendizado ele precisa de repetição. O aluno, no caso, o aprendiz, ele precisa de viver, de ter a liberdade, de usar a criatividade, de dar com os burros na água, depois se soerguer, se motivar de novo para recomeçar. Você não ensina encaixotando a pessoa, pacote pronto. Por isso, gente, essa trombeta aqui, ela é de um valor histórico importante para a gente entender o porquê que vivemos dias difíceis. Ô Luiz, só para não perder o ensejo, você iniciou a atividade hoje fazendo uma prece. E na prece, como temos feito, todos nós ao longo da semana, sem exageros, né, sem misticismos, porque é uma beleza, mas nós estamos em outra vibe agora. É o que a gente vê por aí, né, Regina? Regina está rindo ali. Pois bem, Regina, nós fizemos uma prece para o pessoal de Brumadinho. É o papel do Espiritismo consolar. Porque, na verdade, todos nós ficamos constrangidos, perplexos. Toda pessoa com uma sensibilidade pequenininha que foi, ficou abalado relativamente com essa situação. Aí isso envolve N coisas. Não só o sofrimento das pessoas, como o descaso, como o poderio econômico que define que a vida nada vale, que o que vale é o lucro, não é? Que as pessoas se preocupam tecnicamente com uma série de coisas, mas tentando sempre diminuir o custo para aumentar os dividendos ou os lucros. Não é assim, Lu? Desse jeito. Estou indo bem? Tá. Leve? Livre, leve, solto? Você pode apertar o parafuso. Não, ele fala para ligar a britadeira, mas eu não posso. Aí a britadeira é umbral. Então, vamos pensar o seguinte. Os tempos difíceis, que eu vou encerrar, os últimos minutos eu tenho um texto de Kardec aqui para trabalhar. É pequeno. Mas só para não perder a ideia. Nesses tempos difíceis, nós estamos sendo constrangidos exatamente como resposta da própria lei que nós escrevemos, porque nós entendemos o Evangelho, e falamos para Jesus assim: Jesus, eu quero te seguir. E muitas vezes nós até o seguimos, mesmo como religiosos, durante esse período aí que passou. Só que usando muito mais o eu interior aqui, no seu sentido do egóico, do que o eu profundo, que é o Cristo. Então, eu estou sendo constrangido no momento atual, pela dor que eu vejo, pela dor que eu sinto, e nós, como espíritos, estamos tentando entender o porquê passamos por isso. Porque se eu for místico, ou melhor, se eu quiser uma questão matemática de resposta, de explicações bem pacotinho, bem clichê, bem assim, pronto, nós vamos chegar na seguinte condição, de querer explicar o porquê que aconteceu tudo isso. Né? Mas não é o nosso caso. Porque eu posso fazer ilações aqui sem fundamento. Mas vamos só refletir. Júlio me falou isso essa semana. Vamos só refletir no seguinte.
Como era a extração? Como era a extração de ouro? Lá no século XVIII, no século XVII. Qual era a mão de obra utilizada? Escrava, não era? Vocês já tiveram curiosidade, ou já foram informados na escola ou em livros, quantos milhões de escravos vieram da África para o Brasil? Naqueles navios negreiros? Foram milhões. Milhões. Não vem ao caso. Aqui em Barão de Cocais nós tínhamos uma mina que depois ela foi comprada pelos ingleses e depois foi extrair outras coisas, outros tipos de minério. A mina do Gongo Soco. Essa mina foi a mina que mais extraiu ouro na história do Brasil colônia. O dono dessa mina, ele se chamava Barão de Catas Altas. Considerado o homem mais rico da história do país, do século XIX para trás. Só para vocês terem uma ideia. Ele era perdulário, jogava dinheiro, rasgava. As festas regadas a todo tipo de iguaria. Num determinado momento da festa soltava-se foguete, fogos de artifício, e eles explodiam no ar assim, e caía ouro em pó na cabeça das pessoas que participavam daquela festa. Imaginem isso. Posso falar a estimativa dos escravos? Cerca de 1.700.000. O seu microfone mais perto. Cerca de 1.700.000 escravos. Quantos escravos morreram soterrados pela indiferença da sociedade? Vamos falar da sociedade? O escravo era tratado como animais. Então, gente, é muito doloroso você ver uma cena, como aqui foi revelada ontem, da barragem cedendo. E a gente observa que o efeito de uma barragem muito menor do que... O efeito foi menor do que o estrago de Mariana. Uhum. Nós estamos falando de Brumadinho, para quem for assistir o vídeo no futuro. O efeito foi menor, o estrago foi menor, mas a comoção foi maior nesse momento. Por uma série de questões que nós não vamos discutir aqui, a repetição, etc. E o despertamento em função do momento do país. O Brasil inteiro parar para verificar que existem 3.850 barragens, sendo que mais de 80 estão numa situação igualzinha àquela de uma barragem que a gente vê laudos dizendo aí, escutei no rádio hoje, que 15 dias antes tinha sido feito um laudo que afirmou que estava tudo bem. Agora, é muito interessante estas afirmativas que a mídia divulga, porque eu escutei uma entrevista de uma pessoa que era irmã de um mestre de obra que morreu, soterrado, e que 20 dias antes ele diz para o irmão dele: eu estou em pânico diante daquela barragem, porque aquela barragem vai ceder. Tem alguma coisa de estranho acontecendo, e eu tenho dito e não me ouvem. Aliás, eu sou uma voz que não tem força nenhuma, porque eu sou um simples mestre de obra. Então vem um laudo técnico, faz de conta que ele seja um laudo realmente com interesse de mostrar, porque nem sempre pode ser maquiado, não pode? Eu não estou discutindo o que é, porque eu não tenho autoridade, isso não é minha matéria e não é o foco do estudo. É só para a gente entender um pouquinho do como que a estrela se escurece terça parte, a lua se escurece terça parte, o sol se escurece terça parte. Até hoje isso está acontecendo, essa trombeta está se manifestando.
Mas para grande parte das pessoas que estão sendo impactadas por esse processo, na verdade, esse processo está trazendo lições sérias de uma mudança, por exemplo, da política de extração no país e no mundo. A pressão não vem só daqui, a tendência é que não fique em pizza, porque a própria empresa que monitorou isso, que fez os laudos, que é uma empresa alemã, a Alemanha inteira está em cima dessa empresa cobrando competência. Os acionistas de fora do país, da mineradora, estão acionando-a, porque ela vendeu uma imagem de segurança, mas comprovaram que essa imagem foi maquiada. Então observe o seguinte, que essa tragédia, ela está fomentando o quê no contexto social? Mudança. Então a gente está vendo o quê? Em tese, a dor de inocentes, não é? Mais de 400 pessoas mortas, né? 120 já comprovou. Tem 250 desaparecidos e outros que não estão contabilizados. 400 pessoas. Por enquanto, nós estamos falando de números. Porque você vai para a televisão, para os noticiários, você vai ver esse número traduzido em histórias. E aí que fica doloroso. Do menino de estagiário de 20 anos, que tinha 2 dias que estava trabalhando, não é? Do entregador de peça que chegou na hora e resolveu almoçar naquele restaurante estrategicamente colocado debaixo da barragem. Não é? Da outra que saiu, de uma médica que ia almoçar, mas do nada ela falou assim: eu vou almoçar lá no centro, vou comprar miçanga na loja, não vou almoçar. Então, gente, essas histórias, elas nos trazem o quê? Oportunidade de pensarmos sobre a gravidade da vida, a importância de cada momento que a gente está tendo para crescer. Cada um, todos nós. Mas também fala que nada acontece por acaso. Que se o indivíduo saiu e o outro entrou, é porque assim a própria espiritualidade conduziu. Eu não contei isso em público, vou dizer. Um grupo espírita de amigos que está situado a poucas dezenas de quilômetros de Brumadinho. 2 semanas antes do acontecimento, os médiuns começaram a ter sonhos e não se comunicaram. E depois que tudo aconteceu, é que eles sentaram e falaram assim: nós tínhamos previsto, mas não sabia o que era. Chuva de poeira, chuva de lama, pessoas em desesperos, mortes coletivas. Cada médium foi tendo sonhos nesse nível. Mas eles não estão num contexto de uma barragem. Não, a cidade está do lado, não é a própria cidade. Não passou pela cabeça de ninguém que podia ser uma barragem, que iria ceder, morrer muita gente, e que estava ali a poucos quilômetros da atividade desse centro espírita. Significa o quê? Que um ambiente espiritual já tinha sido fomentado pelos espíritos, que são os técnicos terapêuticos, que trabalham no acolhimento, para receber esses espíritos que já estavam no contexto da programação da desencarnação. Então entendam, o mundo espiritual superior sabia que ia acontecer. Agora, a tragédia, ela estava anunciada e os homens não entenderam isso. Nós estudamos aqui na terça-feira, o Júlio estava presente, que existem flagelos, né, que existem tragédias que os homens podem evitar. Que os homens podem cuidar para evitar o problema. Você está ali com um fio exposto. Você está tendo risco de um curto-circuito. Se você não tomar providência e acontecer um incêndio, você sabia que tinha que tomar a providência para evitar. Aí você não tomou a providência, por uma razão e por outra. O acidente acontece, quais serão as consequências?
a repercussão moral, a dor, a aflição. Então, dizer assim, essas pessoas foram reunidas ali, foram contratadas para desencarnar naquela situação ali? Ninguém pode afirmar isso. Mas magneticamente elas se uniram. E como no passado a sociedade era indiferente, aquelas pessoas que passavam vida inteira quebrando pedra em minas ou construindo monumentos, estradas, você vai ali na Serra de Petrópolis, quantas estradas que foram construídas pela mão dos escravos daquela época? Ouro Preto, a região é a mesma. Mariana, a região é a mesma. Ouro Preto, Vila Rica, era a segunda capital do país. Então aqui, como Diamantina, como Sabará, como Santa Luzia, por conta do Rio das Velhas, porque barcos enormes trafegavam por aqui. Hoje não é mais possível. O que eu estou me referindo? Por que tudo isso está acontecendo em Minas Gerais? Você está lá no céu e inferno. Fala. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal. É o retorno, essa situação toda aí dos, infelizmente, o escândalo necessário, que os espíritos não se arrependeram a tempo, não se reajustaram. Então a espiritualidade, a superior, Jesus, governador do orbe, tem que se valer desses recursos. Então por isso que nós estamos aqui estudando, para a gente sair dessa... Você já imaginou se você é engenheiro e você foi instrumento, pela sua indiferença, para que negros morressem soterrados naquelas minas para extração de ouro daquele período? Morreu tantos, desabou. Vai para a cidade e compra mais. Toma aqui um saquinho de ouro, vai na cidade e compra mais negro. Porque os escravos eram tratados com racismo. Com racismo. Eu estou usando a expressão para ficar forte mesmo. Só para fazer o painel contextualizado. Isso não machuca? Isso não dói? Então você vê os meninos hoje. Os meninos nos corrigem muito, né? Porque nós vivemos vícios de comportamentos, né? Nós herdamos cultura. Então está essa geração dos jovens aí levantando bandeiras contra uma série de questões de preconceito, lutando pela inclusão, por isso, por aquilo. É uma geração que vem com uma consciência já bem elaborada para o mundo novo. Mas para que haja mudança, existem atropelos, existem batalhas. Hoje no campo ideológico, das ideias. Mas antes não tinha essa batalha no campo das ideias. Era na base da força, gente. Era a lei da selva, o mais forte. Então se o indivíduo, infelizmente, nós temos que pensar isso. Se você falasse qualquer... Tiradentes? Tiradentes. Que acabou virando... Nossa sociedade transformou o vulto de Tiradentes num novo Jesus. Num novo Jesus, para exatamente dar um ar sacro, associando com os princípios heteronômicos de uma justiça que vem de fora para dentro. Tiradentes era um homem comum. Ele era um idealista, um homem de coragem, e já um espírito preparado para, inclusive, na hora da prisão dele, Filipe dos Santos, conforme narrativas mediúnicas, que eu não sei se realmente foi isso, mas eu conto como eu li. E sempre faço a observação.
Quando você chegar no mundo espiritual, você tira a prova do 9. Se for verdade ou não, esse problema não é meu. Mas conta, pode falar a lenda? Pode. Conta a lenda que na hora que ele foi ser preso lá no Rio de Janeiro, Felipe dos Santos, que tinha sido o primeiro mártir do Brasil, envolveu ele magneticamente para que ele não reagisse à prisão. Para ser um grande exemplo que ficaria na história do Brasil, de um revolucionário das ideias, e não da utilização da arma para se discutir um mundo novo. Isso é muito bonito, a história dos Inconfidentes. E teve um delator, que alguns contam na lenda, que Silvério dos Reis, que na sua delação, delação premiada, lógico. Não foi premiada não, porque ele era um herói em português. Mas ele levou umzinho. Ele foi premiado, pelo menos a promoção. Tem a derrama lá e tal, né? O corpo de Tiradentes foi decepado em 7 partes. Contam as lendas que Tancredo Neves passou por 7 cirurgias. 7 cirurgias. O número é o mesmo. E a lenda aponta que ele não pôde assumir a presidência, Silvério dos Reis, na figura de um mineiro de São João del Rei, mesma região de Ouro Preto, de Tiradentes, de Brumadinho. Arnaldo Rocha nasceu em São João, em Tiradentes. É por acaso? Gente, nós precisamos de ter olhos de ver, para inclusive perceber que quem desencarnou sobre essa lama, que é uma lama social, de descaso, de descumprimento da ética, da preponderância do dinheiro em detrimento da vida, esse caos ecológico, tudo isso que deixa a gente triste. Mas todos que desencarnaram ali, esses espíritos foram acolhidos com muitas bênçãos. Então eu agora não vou olhar mais para o menino de 18 anos, que tinha uma vida pela frente, e essa vida foi ceifada. Eu olho para esse garoto, que é a idade do meu filho. Eu olho para esse garoto como um espírito que cumpriu, que fechou um ciclo, amarrado lá em séculos passados, e que foi impulsionado, e já está no mundo espiritual sendo preparado para retornar, quem sabe agora em Minas Gerais. Você sabe em qual condição? Talvez para se chegar na condição de um diretor de uma mina de extração. Mas alguém que vai ficar assim, nós temos que usar de outra tecnologia. Ou então ele vai ser um investidor que vai ter muita grana e fala assim, olha, não importa tantos lucros, o que vale é produzir sem agredir ao sistema, às pessoas. Não é? Então, o Honório que contava, puxa vida, hein? Produzir com qualidade. O Honório, só contar essa história, eu vou passar para vocês. Ele contava uma história que é o seguinte, 2 fazendeiros. Essa é boa. Essa história é boa. 2 fazendeiros. Uma brigaiada de família, porque eles eram vizinhos. Aí era um tal de puxa a cerca para lá, puxa a cerca para cá. Do riacho, né, Gil? Conta aí. Do riacho aí. Então eu não lembro do riacho, não. Ele foi contaminado agora, eu esqueci dele. Riacho. O riacho estava na outra fazenda. Aí o de cá cresceu, como é que fala aqui em Minas? Cresceu o oi, né? Cresceu o oio. Cresceu o oio para cima do riacho, tanto fez, mexeu, ele subornou cartório e tal, mudou a escritura, passou a seca pro lado de lá. Aí deu uma confusão na família, teve morte, desencarnação. Aí o que aconteceu com ele? Ele reencarnou do outro lado. Do outro lado, para desfazer
É. Aí ele tanto fez que conseguiu devolver. Não. O Honório depois aprimorou essa história. Ele reencarnou lá do outro lado para passar a cerca pro lado de lá. Exatamente. Só que ele falou assim, essa cerca tá muito boa aqui, deixa essa cerca aqui. Aí continua aquela brigaiada toda. Por fim, desencarnou. Diz que reencarnou aqui no Brasil, estava trabalhando no DNR, demarcação de terra. Agora você inventou essa aí, ó. Tá fazendo demarcação aí para, a estrada vai passar exatamente aqui. Ô, gente, mas pensem nessa questão. Inclusive para a gente tomar um certo cuidado, tá? Porque a gente vai se deparar com muitas coisas aí pela frente. Vamos vibrar pela paz dos familiares, porque aí é o trabalho com esses que estão aqui, que não têm ainda a condição de vislumbrar um horizonte mais à frente, porque eles estão vivendo a dor. E a dor, ela tem que ser compartilhada, ou seja, nós temos que estar junto com eles nesse processo de dor, porque não é simples. Luiz, a palavra é sua. Para a gente... Essa meia hora final agora vai ser desafiadora, mas vamos lá, Luiz. Não, quando você estava falando de Brumadinho, né? A gente tem uma experiência assim dolorosa quando igual eu lembrei do Emmanuel, né? E eu associei essa lama, o poder destruidor que tem a lama do interesse pessoal, né? Como destrói, né? Quando nós colocamos acima de tudo o nosso interesse, né? Como traz, é bem abordado no Livro dos Espíritos, e percebemos isso, né? Em Brumadinho, né? É o reflexo disso, né? Onde ainda colocamos os rendimentos, né? Acima de tudo. Porque eu até conversando com minha esposa, se tivesse condições de se avaliar quantos anos a mineradora está presente naquele município, quais os reais benefícios que foram trazidos para a sociedade local, né, à custa de tanta destruição. Porque vimos a destruição da lama, mas quando nós temos tomadas aéreas, a gente vê a destruição da própria mineração em si, em relação à natureza. E o que isso refletiu, né, para a sociedade. E despencam-se com isso as estrelas que a gente coloca, né, no nosso sistema capitalista, onde assim, de uma forma muito de ignorância, associamos grandes empresas com grande caráter. Achamos, né, que grandes empresas não se envolvem em situações escusas. Quando achamos, por exemplo, olhamos para uma pessoa de terno e achamos que ele é uma pessoa de moral elevada. E olhamos para um cara de calçado descalço no chão e achamos que ele não presta, é um ladrão, pode me roubar, pode ser aquilo. Então isso também desperta na gente essas avaliações, né, com relação ao tema de hoje. Aí. Muito bem. E foi ferida a terça parte do Sol. O Sol como fonte de sustentação teórica orientadora. Essa parte ficou clara? Aquela parcela do subconsciente que ainda brilhava fornecendo luz. O Sol que dava vida para um sistema complicado. Então o Sol que dá vida para um sistema complicado, ele vai se escurecer. É necessário que ele se escureça. Então isso que a gente precisa de entender. É aquilo que a gente costuma dizer, a treva, ou a mentira não tem perna curta, a treva tem prazo de validade. Então por isso que a gente tem hora que tem que ter calma. Quando a treva a gente percebe que ela está fora. E resiliência quando essa treva está dentro da gente. Então vamos desativar aquele sol que está fomentando a treva. Mas o sol não é coisa boa, não? Não, o sol pode ser fomentador da treva também. Depende de como se avalia. Fala. Cuida para que a luz que em ti há não seja treva. Lucas 11:35.
Cuidai para que a luz que há em ti não seja A luz treva. do intelecto, capacidade de raciocínio. Aqui, você me contou, e eu vi na televisão, um indivíduo em Pedro Leopoldo, da Universidade Federal de Minas Gerais, ele desenvolveu uma técnica para fazer tijolo com rejeito. Não é? Então, observe bem, as coisas vão tomar um rumo, e é isso que a gente espera, que seja mais rápido. Porque vai mudar, vai. De sorte que o que é lama vai virar material de reconstrução. A nossa lama que a gente põe para fora, ela é aproveitada, nada se perde na natureza. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em lidar com o semelhante. Porque de repente o indivíduo está envolvido em lama, ele está produzindo lama. Mas é isso que ele consegue agora. Você não consegue auxiliar para que mude, para que haja uma intervenção. Tem horas que você tem que dizer. Entregar para Deus. Chico Xavier falava muito isso. Minha filha, vamos pôr na mão de Deus. Que é simbólico, né? Não é que Deus vai resolver. A mão de Deus é a providência divina. Fala, Luiz. Tem uma hora que você falou que, né, dos espíritos envolvidos nessa situação, né, em Brumadinho, né, de estarem resolvendo, né, a sua situação, né, o seu planejamento encarnatório, né, como acontece em várias outras tragédias e como acontece também com a gente, quando também desencarnamos, mesmo que não seja de forma trágica. No Apocalipse tem uma referência para Joel, lá em 2:10. Ele fala o seguinte: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Em seguida, no finalzinho do versículo 11, ele fala algumas coisas, e no final ele fala a seguinte frase: porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Então, na verdade... Desculpa, essa citação é qual? Eu estava aqui. É Joel. Qual capítulo? É Joel, capítulo 2. Repete para nós. Tá. No versículo 10, ele fala o seguinte: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E no 11... no finalzinho do 11, ele fala algumas coisas, mas o que eu quis trazer foi a última frase, quando ele fala o seguinte: porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Então, ou seja, feliz daquele, né, que está nesse dia muito terrível do Senhor e tem já a capacidade de sofrê-lo. Quer ver? Agora, olha para você ver. O Honório, no estudo que ele fez, ele trouxe uma outra citação, que está conjugada com Joel. Isaías, capítulo 13. Sim, diz assim: e eis que o dia do Senhor vem. O dia do Senhor, não é que dia... o dia do Senhor é o dia 13 de março de... O dia do Senhor é o dia da transformação. Que é a conscientização. Muito bem. É o dia da consciência. Então nós podemos dizer que na nossa vida nós temos dias do Senhor, muitos dias, que são importantes. Mas continuando. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, ou seja, de horror, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. É óbvio que o texto está falando destruir a concupiscência, né? Destruir pessoas, destruir o que está em desajuste, destruir lei natural, livro dos Espíritos. É necessário que haja destruição para que haja reconstrução. Não é destruir finalisticamente. Ficou claro? Aí, Luiz, para devolver para você. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão de brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade,
e sobre os ímpios com sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja, my God, vou ler, Lei de causa e efeito. farei, quando eu li, quarta-feira, esse texto, eu estava vendo as cenas lá de Brumadinho. Prestem atenção, anotem, precisa estudar em casa. Isaías capítulo 13, do Antigo Testamento. Farei que um homem, ou seja, individualidade, tá, gente? Porque esse processo ele é individual, ele não é coletivo. Vai, mas foi um monte de gente. Mas o trato é com o indivíduo, por mais que tenha muita gente. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro. E mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus e a terra. Vou reler, que tem que dar uma cadência na leitura, para ela ficar no nosso contexto. Pelo que farei estremecer os céus. Primeiro é os céus. O céu não é o que fomenta? A ideia. Vou abalar a ideia. E em sequência. E a terra se moverá de lugar. Por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Lembra da semana passada? A estrela absinto que cai, a estrela ardente. Dá para lembrar até do sol dos tempos atuais. Diga. 3 graus, 35, 50 graus na Austrália. Luiz, tomei sua palavra, agora é com vocês. Vai embora. Não, o que eu ia trazer era justamente isso mesmo. Depois eu só ia trazer Isaías, mas é justamente essa frase que você falou, o versículo 12, porque ela é extremamente consoladora, né? No meio de tanta tragédia, de tantas coisas, né? Farei um homem que seja mais precioso que ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. É só para a gente complementar os esclarecimentos. Esse ouro fino de Ofir, né? Ele é um tipo de ouro da mais alta qualidade. Eu fiquei imaginando que seria um ouro assim, com quase sem nenhuma impureza, né? Essa região de Ofir, ela não é localizada bem nos mapas, mas pela Bíblia, pelas informações que trazem na Bíblia, ela seria numa região ali da costa oriental da África ou do sul da Ásia. E era um ouro de baixíssimo teor de impureza. E ele tornou-se símbolo de raridade e preciosidade. Então é o que farei, né? É o que Deus, na verdade, vai fazer de nós, né? De meio de tanta, é como o Emmanuel fala, né? Aquela bela pedra, aquela bela escultura que surge do cinzel, né? Das pedradas que a gente recebe, das coisas que nós passamos, das nossas dificuldades, né? É que vai gerar, vai nos gerar em homens preciosos, né? Interessante, porque você falou da região da África. De onde vieram os escravos? Uhum. Então esse ouro, para se tornar puro, está se tornando puro aqui no Brasil. Tem mais coisas entre o céu e a terra que a vã filosofia. Gente, esse assunto é muito legal, porque ele
ele abala a nossa terra íntima. É tremor mesmo. E quando você abala a terra, ela vai regurgitar. Ela vai pôr para fora as impurezas. A ideia é essa. Então, senhor Márcio, depois que você assiste uma reunião espírita, você nunca é o mesmo. Senhor Márcio, muito obrigado, senhor Márcio, está aqui conosco. Se o senhor me permite, eu posso contar um pouquinho do que o senhor me contou, da sua história? Senhor Márcio é espírita há muitas décadas. E o senhor Márcio disse que ele foi perdendo o estímulo. Ele foi observando um espiritismo muito superficial por onde ele estava passando. E isso fez com que ele fosse desconectando de um processo que antes era muito intenso. Geralmente é assim com todo mundo. Quando a gente começa, geralmente a grande maioria começa por dor, né? A gente chega aqui descabeceado, com problemas, etc. Doenças, desapontamentos, desagregação, rupturas. E depois que a gente recebe o acolhimento de Jesus, dos espíritos, a gente observa o ambiente da casa espírita, que é um ambiente amigo, pelo menos a FEAC promove isso, e grande parte das casas espíritas também. E quanto menor a casa, melhor para isto. As casas grandes cumprem um papel fundamental de dar o conteúdo, de fomentar a divulgação, mas a tendência é que as pessoas se recolham em grupos menores, porque fica mais intimista, né? Fica mais próximo. Não que nas casas grandes não tenham, mas como o fluxo de pessoas é maior, a rotatividade é muito grande, é complicado você administrar isso. Estou dizendo isso porque eu trabalhei em casa grande, trabalhei na Federativa União Espírita Mineira por 20 anos, no Grupo Sheila, em Belo Horizonte, que é a maior casa, mais de 2.000 trabalhadores. Então a gente conhece um pouquinho dessas histórias. E o senhor Márcio um dia assistiu o vídeo da FEAC na internet. E ele se interessou pelo jeito que a gente trabalha Kardec e o Evangelho. E o senhor Márcio resolveu vir à FEAC, ano passado, nessas marças. E o senhor Márcio chegou aqui para constatar o que ele registrou em casa. Ele falou assim, tem alguma coisa diferente ali. O sol voltou a brilhar. O sol voltou a brilhar. Quer dizer, não era só o conteúdo. Na sensibilidade dele, alguma coisa disse assim, vamos lá. E o senhor Márcio veio aqui constatar. Não a parte fomentadora de ideias, porque isso você pode assistir pela internet. Não pode? Teve pessoas aqui na FEAC, isso é um depoimento que isso vai ter uma repercussão importante para muita gente que trabalha em centro espírita e outros que só ficam em casa. Por isso que eu vou me valer dessa oportunidade. Porque muitos trabalhadores da FEAC, ao longo do tempo, foram se desvinculando em função das transmissões. Ah, eu moro longe, agora está muito bom, eu assisto em casa. Temos pessoas aos centenas, a milhares, que não têm centro espírita na região deles. Eu tenho amigas em Bruxelas, no Japão, na Argentina, gente para todo lado, que gostariam muito de frequentar uma casa espírita e não podem, porque não existe um centro espírita. Funda, está demorando. Aonde? Não tenho dinheiro. Na sua casa. Reúna com 2. Faça o evangelho semanalmente. Leia o livro dos Espíritos. Por que você está demorando, Kátia? Nossa, agora eu fui direto com a Kátia. Ela vai responder aí. Estou brincando, que ela é amiga nossa. A Ana lá no Ceará pulou em várias casas, teve problema, quis implantar o estudo do Apocalipse. Eu falei assim, calma. Ela já vai lá no Apocalipse, começa com o livro dos Espíritos. Daqui a pouco ela está com o centro espírita que ela vai fundar. Mas eu quero dizer o seguinte, esse ambiente da casa espírita
ele é de um valor extraordinário. Porque nós aqui, nós estamos no mesmo barco. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui nós estamos compartilhando experiências. E nós estamos tendo o privilégio de conviver com uma equipe espiritual que montou aqui um QG com equipamentos, né? O ambiente é ionizado. O André Luiz narra que uma reunião da noite, os espíritos começam a preparar o ambiente de manhã para receber os encarnados à noite. Vamos ler os livros de André Luiz que a gente vai ver isso. E aqui a gente tem a oportunidade de curar as nossas feridas. Porque os espíritos estão propondo que nós façamos com que a luz volte a brilhar. Porque perde-se o entusiasmo, perde-se a pessoa que não tem o contato com o centro espírita, essa vibração, o intercâmbio fundamental, até terapeuticamente falando. Às vezes você vem para cá chateado com alguma coisa, preocupado, você participa de uma atividade, renova-se e volta para casa mudado. Se você fica só em casa, assistindo não sai daquele ambiente, né? E a gente pode estar entrando numa bolha, né? Entrando numa bolha. Você está vivendo uma bolha. E tem milhões de pessoas nessa bolha. Tem. É aquela bolha e que ela é necessária para que o indivíduo vá para o mundo pela internet. Que bolha é essa? Você não vai evoluir senão. Tem muitos que estão na bolha do intelectualismo puro. O dia inteiro escrevendo artigo. Nós temos um amigo que toda hora está escrevendo livro, né? Cadê a frequência no centro espírita? Você tem uma vivência de... Tem hora que eu estou dizendo, não, eu conheço o espiritismo. Como dizia Arnaldo Rocha, bulufas que você conhece o espiritismo. Porque decorar a obra, falar que já leu 10 mil livros, isso não é o suficiente para dizer que você conhece o espiritismo. Porque nós não estamos aqui discutindo pontos doutrinários, nós estamos falando de um espiritismo operacional. Eu falei aqui essa semana, repito, tinha uma companheira sentada ali no canto do salão, ela ficou um tempão sem vir. Aí eu cheguei aqui para arrumar a casa, ô fulana, você está aqui? Ela me abraçou, que saudade, não sei o quê. Puxa vida, eu estava trabalhando à noite, eu não podia vir. Como me fez falta. Ela veio aqui essa semana, 2 reuniões. Você percebia o brilho no olhar da pessoa assistindo a reunião. Vibrando, como se tivesse, sabe aquela euforia? Aí durante a palestra eu virei e falei assim, tem gente que não pode vir ao centro. Eu estava falando sobre estudar o espiritismo no dia a dia. Eu disse, tem gente que nem pode vir ao centro espírita e aprende o espiritismo muito mais do que quem está aqui a semana inteira. Eu estava dizendo para ela que tinha anos que não podia vir. E cada momento que ela estava no serviço dela, lembrando do centro espírita, sabendo que não podia vir, e se esforçando para ter um comportamento digno com a consciência dela, ela estava estudando o espiritismo. A fé com obras. Nós temos que trabalhar isso na sociedade de uma forma inclusiva. Outro dia um companheiro disse para o outro assim, não adianta você falar que é de tal religião se você não coloca em prática. Eu falei assim, não adianta eu chegar aqui e ficar dando um show de intelectualismo, está no livro tal, está no evangelho tal, pergunta tal, o que a gente faz, apenas com o intuito de dizer para vocês, vão lá na fonte. Porque aqui é hashtag fala Kardec. É hashtag siga o mestre. Aqui não é falo eu, fala Júlio, fala Luiz, fala Renata. Não. Fala Kardec. E não siga ninguém. Siga o mestre. Porque um só é o mestre, a saber, Jesus. Então, o que você está dizendo? O que foi, Luiz? Qual livro? A Gênesis. Pois é. Nossa, o Luiz agora me apertou.
O HD, um HD de um computador mais velho, ele tem uma certa dificuldade. Então, só para completar o que eu estava dizendo, o que eu estava dizendo? Não sei, pergunta para mim não. Então pronto. Então fica assim. O que eu estava? Foi dito, já foi dito. Vamos agradecer. O seu Márcio é um grande testemunho aqui para nós e para muitos que estão na internet. Só para completar a história dele. Por quê? Reacendeu a luz. E ele chegou aqui e ele está conosco dizendo: cada dia estou aprendendo mais e estou feliz de estar aqui. Não é isso, seu Márcio? Não me deixa mentir sozinho, não. Então é isso aí, gente. Fica essa experiência, divulguem isso. E vamos valorizar cada momento que a gente está na casa espírita, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai poder voltar. Não é, Regina? Então, nós vivemos um tempo difícil. Muito difícil. Mas é um tempo bendito. Kardec diz assim no livro A Gênese: tempos são chegados, tradução da Fundação Espírita André Luiz, que é a que temos utilizado, porque ela trabalha com a edição original de Kardec, e não a 5ª edição que foi mudada. 7º item desse capítulo, os tempos são chegados. Nesse tempo aqui, que é o tempo que a gente está se referindo, não se trata de mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Tende a se estabelecer uma nova ordem de coisas. E os homens que são os seus maiores opositores, sem saber, contribuem para isso. O escândalo é necessário. Ai de quem os pratica. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo, é formada de elementos mais depurados. Encontrar-se-á animada de ideias e sentimentos distintos dos que a geração presente, que se vai a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história como ocorre atualmente com os tempos da Idade Média. Seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. No entanto, todos sabem quando deixa a desejar a atual ordem das coisas. Após, de certa forma, ter se esgotado o bem-estar material que a inteligência pode produzir, se compreenderá que o complemento desse bem-estar só pode estar no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta. Entretanto, sem poder ainda o definir claramente, trata-se do trabalho íntimo que se opera pela regeneração. Tem-se desejos, aspirações, que são como pressentimento de um estado melhor. Contudo, uma troca tão radical como essa que se elabora, não pode cumprir sem comoção. Há uma inevitável luta de ideias. Deste conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias até que o terreno esteja limpo e o equilíbrio restabelecido. Assim, da luta de ideias surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismas ou catástrofes puramente material. Os cataclismas gerais eram as consequências do estado de formação da Terra. E, atualmente, não se agitam mais as entranhas do globo, mas as
entranhas da humanidade. Se na humanidade, que é um ser coletivo, operam essas revoluções morais, tudo isso, afirma Kardec, é o efeito das revoluções que acontecem nos indivíduos. É porque o estado de espírito tende a se exteriorizar. Então o estado de espírito renovado vai renovar o mundo, naturalmente. Então primeiro é a renovação do homem. Segundo, como consequência, a renovação do mundo. Nós gostaríamos muito, gente, de agradecer a Renata, que ficou aqui com a gente, dando suporte, passando as notícias. Estou vendo aqui as manifestações inúmeras, muitas participações no chat, aqui do YouTube, do Facebook. Agradecer a presença da Miriam, da Luísa Medeiro, Vanderli, Sonita em casa, dividindo as tarefas do lar com o chat e mandando um abraço para todos, dizendo que fica ansiosa por chegar o sábado para estar aqui. A Melita Andrade está dizendo assim: vejo que o meu pensamento está de acordo com os de vocês. Os que desencarnaram na tragédia tiraram um grande peso da consciência. Agora devemos orar pelos que provocaram isso. E por aqueles também, completando o raciocínio dela, que permanecem aqui conforme nós dissemos. Agradecer a Adriana Freis. Eu gosto muito de uma participante do chat que chama Vânia Canela, mas hoje a Vânia está conosco. Né? A Vânia desmaterializou do chat, igual naquela câmara de transporte, teletransporte da Enterprise, a nave do capitão James Kirk, né? Ela desmaterializou lá e foi materializada aqui na Ferrac. Agradecer ao professor Tupinambá, que é um grande amigo, sempre conosco, recomendando a bibliografia básica do Espiritismo, citando o site da FIAC com o acervo dos estudos promovidos durante a semana. Vamos agradecer a presença, deixa eu ver quem mais aqui, é tanta gente. Cecília Ribeiro está dizendo que concorda com tudo que foi dito, que a misericórdia é a base da evolução e que as preces são imprescindíveis. Deixa eu ver se eu pego mais alguma aqui. O professor Tupinambá está fazendo uma observação. Acredito que devemos tomar todo cuidado ao comentar como espírita sobre, entre aspas, merecimento que os nossos irmãos encontraram nesta tragédia. Quem não tem o contexto da reencarnação não vai compreender os fatos. E o professor Tupinambá, que sempre demonstra muita prudência, e a gente agradece a amizade dele e a colaboração, ele está também conosco, corroborando com a ideia, né, fazendo um eco que devemos tomar muito cuidado, inclusive no movimento espírita, porque com boas intenções a gente vê alguns movimentos ufanistas. Daqui a pouco vai vir mensagem psicografada, aí daqui a pouco, aí é um tal de corrente de oração, aí vem para o WhatsApp que o médium estava num determinado lugar, aí abriu um painel, aí ele começa a florear e daqui a pouco espalha, e gente que nem espírita recebendo aquilo e mandando para a gente: olha como vocês são espíritas interessados no assunto, e a gente está recebendo uma verdadeira viajação na maionese, que não tem nada a ver com espiritismo e sim com mediunidade. Portanto, como dizia Arnaldo Rocha, cuidado com o andor, que o santo é de barro, numa alusão católica às procissões. Vamos ter cuidado com o que a gente promove e com o que a gente segue. Certo? Por isso é que a dica é seguir Jesus, o mestre. E estar com Kardec para que a prudência, o estudo e, acima de tudo, a prática nos coloque sempre no território da misericórdia. Júlio, muito obrigado pela participação. Obrigado. Luiz, todos vocês, Renata. Nós somos muito, muito felizes. Eu vou ter que... Peço desculpa que nós vamos encerrar. Eu vou ter que sair correndo, porque eu tenho uma palestra daqui a pouco no Grupo Sheila. E a vida está assim, muito boa de trabalho.
gostaria, Luiz, passa o microfone para a Vânia lá no cantinho para nós, para a Vânia fazer a prece, uma vez que ela faz prece no chat, agora ela vai fazer com o corpo presente. Senhor.